Você já parou para pensar qual foi a pessoa mais rica que já existiu? Se você imaginou Elon Musk, Bill Gates ou até mesmo John Rockefeller, se enganou. O homem mais rico da história foi Mansa Musa, um governante do Mali, na África. Ele possuiu uma fortuna tão grande que ainda hoje seria superior à economia da maioria dos países. Você está no Ninguém Me Disse e hoje eu vou te contar um pouco mais sobre a história deste rei africano. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Musa era o nome deste homem, já Mansa era como chamavam os reis do Mali na língua local. O rei Mansa Musa nasceu em 1280 e foi rei de Tombuctu, no Mali, na região da África subsaariana. Durante seu reinado, no século XIV, aquela região era repleta de recursos naturais, principalmente o ouro. Quando assumiu o poder em 1312, aos 32 anos, ele expandiu o império em mais de 3.000 quilômetros, conquistando cada vez mais os recursos naturais. Como eu já citei, o principal era o ouro, mas também havia outros, como o sal, que tinha grande valor naquela época. Tudo isso fez com que o monarca assumisse uma fortuna tão grande que, apenas para efeito de comparação, vamos usar os atuais multibilionários, como Bill Gates, por exemplo, que possui uma fortuna de aproximadamente 102 bilhões de dólares, Jeff Bezos, com 113 bilhões, Elon Musk, com mais de 175 bilhões, e até mesmo o atual homem mais rico do mundo, Bernard Arnault, com mais de 203 bilhões de dólares. Pois acredite se quiser, Mansa Musa superava a todos facilmente. Sua fortuna era tão grande que é quase impossível saber com precisão sobre quanto estamos falando. As estimativas calculam que ele tinha no mínimo 400 bilhões de dólares, mas poderia chegar facilmente a mais de 5 trilhões de dólares. Você não ouviu errado, 5 trilhões de dólares. Ou seja, o mínimo de suas posses já seria o dobro do homem mais rico da atualidade. 5 trilhões de dólares é tanto dinheiro que é mais do que o PIB da maioria dos países que existem. Como eu já citei, todo esse dinheiro veio das minas de ouro presentes por todo o seu império. Império, aliás, que não era nada pequeno. Após as grandes expansões de Musa, seu território chegou a atingir o que hoje equivale a 9 países da África. Esta região, além de ser rica em materiais preciosos, também era foco de um comércio intenso. Grandes rotas de comerciantes passavam pelo seu reino. Musa foi o primeiro governante do Mali a se converter ao Islã, e assim como todo bom muçulmano, ele também quis cumprir um dos ritos mais essenciais desta religião, a viagem a Meca, na Arábia Saudita. No ano de 1324, o imperador do Mali resolveu fazer a sua própria peregrinação, e para fazer jus ao homem mais rico da história, a sua caravana foi simplesmente colossal. Musa levou consigo nada mais nada menos do que 60.000 pessoas, dentre as quais estavam milhares de servos, dezenas de milhares de soldados e outros civis, além de mais de 500 mensageiros, vestidos com seda fina e ouro, que iam à frente, abrindo caminho nas cidades próximas. Milhares de animais também foram levados, entre eles centenas de camelos e cavalos, carregando mais de 2 toneladas de ouro. Toda esta extravagante viagem levou cerca de 1 ano e passou por vários países e territórios. Por onde ele passava, os líderes locais eram presenteados com objetos caríssimos e até ouro puro. Além do mais, muitos comerciantes das cidades, ao saber que o rei estava chegando, subiam o preço de seus produtos para tentar se aproveitar da situação, e o rei pagava o que pedissem. Toda esta situação causaram tantos problemas que, durante a sua passagem pelo Cairo, no Egito, o rei Musa causou uma verdadeira crise financeira. Isto porque ele distribuiu muito ouro pela cidade, gerando uma inflação enorme. O problema foi tão grande que a cidade do Cairo levou quase 20 anos para se recuperar economicamente. Sem falar que, depois de toda esta brincadeira, o rei ficou sem estoque de ouro e precisou de um empréstimo para voltar para casa. E por falar em volta, no retorno do rei ao seu império, ele levou consigo vários profissionais qualificados, como arquitetos, engenheiros e matemáticos, para que ajudassem na estruturação de seu país. Entre seus feitos está a famosa mesquita de Djinguereber e a Universidade de Suncoré. O reinado de Musa
foi de grandes opostos. Por um lado, grande parte de toda esta fortuna foi adquirida através de impostos abusivos, como por exemplo, cada pepita de ouro encontrada por um cidadão ou um minerador deveria ser retribuída no mesmo valor ao líder do governo. Porém, um outro aspecto de seu reinado foi o grande avanço urbano neste período. Além das já citadas escolas e mesquitas construídas, outras grandes obras de infraestrutura foram feitas para ligar as 400 cidades do Império e, posteriormente, para anexar mais 24 novas cidades. Mansa Musa reinou por 25 anos e morreu em 1337, mas seu legado foi tão grande que algumas curiosidades se criaram em torno de sua figura. Por exemplo, ninguém podia espirrar na sua frente, ouvir a sua presença sem sandálias, descalço. Musa também nunca dava ordens diretas. Ele sempre passava as instruções para um porta-voz, que em seguida transmitia suas palavras. O rei também se recusava a prostrar-se diante de outras autoridades e reis, como por exemplo beijar o chão, atitude comum diante de um sultão da época. A sua fama extrapolou seu reinado. O primeiro mapa da Espanha a representar detalhadamente a África Ocidental traz no centro a imagem de Musa. O Atlas catalão foi feito pelo cartógrafo espanhol Abrão Cresques em 1375. Mansa Musa não esbanjou apenas dinheiro. Ele também trouxe um legado pela busca do conhecimento, desenvolvimento e intercâmbio cultural. Você conhecia a história de Mansa Musa? Me diga aí nos comentários. E se você quiser continuar recebendo nossos vídeos, inscreva-se no canal. Não saia sem deixar o seu like. E até a próxima com mais uma curiosidade que ninguém te disse antes.